Aleluia, Deus. Sou glória. Vamos cantar 262. Dá para poder. Quem vai esse daqui? Eu não sei. Não. Eu abri em cima aqui. Puxa aí, pastor, bem em cima. Mas eu nunca tinha louvado aqui não. É. Eu nem trouxe minha canetinha para marcar. Aprender. Senhor, estás comigo em todo tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Ó, dai-me cada dia meu sustento e graça para cumprir teu mandamento. Sim, estás comigo em todo o tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo o tempo, ó, dai-me tua vida, teu sustento. Contigo, Senhor, vou caminhando, o Evangelho Santo proclamando, a face do Senhor Jesus buscando, e sempre do pecado me guardando. Se estás comigo em todo o tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo o tempo, ó, dai-me tua vida, teu sustento. Porque Deus estamos nós santificados em ti, Jesus, que nos tens resgatado do mundo de todo vil pecado. Também o nosso ser vivificado. Se estás comigo em todo o tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo o tempo, dá-me tua vida, teu sustento. Aleluia. Sai um pouco desiguado, porque eu tinha fechado minha. Aí, não vai, tentou levar, tem que acompanhar, aí consegui levar. Aí, Mas deu certo. Glória a Deus. Deus, estamos em nome magnificado. Em ti, Jesus, que nos resgatar. Assim fica mais bonito. Deixa eu dar essa língua de novo, por favor. Vem o nosso ser vivificar. Tem que ter um ritmo, né? O pastor já tem um ritmo assim, que clamou mesmo. Nossa, o pastor está dando lá um pouquinho, assim, que eu estou muito de calor. Eu sou calor. Agora quem pegou o Tá pé? pegando? Tá pegando? Ele me Mas botou. vai. Todo mundo tá branco, Aqui tá tá pegando em mim. tá. Ele vai cá. Bota cá, Tá cá. bom. Ali. Vai indo. Jesus está. Ele me dá foto de ar. Daqui. Louvado seja Deus. Bota pra mim, bota o vento aqui, fica pra cá, bota ali. Calma, irmão. Ó, irmão. Fica aí. Bota o vento aí.
Aí é de Deus, viu, irmão? Parece. Aqui? É quando você puxa o ritmo dele bem, Jesus. Ele é bonito mesmo. É. Comigo a todo tempo. Uma princesa. Rapaz, eu nunca esqueço a vez, pastor, que a irmã estava louvando aqui, louvou a irmã Fátima, Vai virar mais que pra ela lá. gostava. Uma flor gloriosa, ele falando assim, não, Irmã Fátima, é irmã Fátima. pastor, eu fui no bar e eu perdi a irmã Fátima, não se encontrou mais de jeito nenhum, pastor. Que? Aí eu faço, eu estava atrás dela, aí eu louvando mais ela, aí ela olhou assim pra mim e se perdeu, não se encontrou nenhuma. É. Meu Deus do céu. Tem uma irmã que ela gosta de cantar o hino. Mostrar, né? Quando ela tirar o piso, Entendi. só no jeito dela. A irmã Luane, ela é uma besta na pregação, né? Chama E dela. nem todo mundo, Mas ela tem uma voz assim, muito assim. nem todo mundo tem um ritmo para Sim. louvar. Não louva, Nem não. todos têm. É, né? Nem todos têm para pregar, né? É. De maneira que todos Cada um tem um chamado. são canal de Deus. É. O preço que paga é só se sabe. Né? Deus vai usando de um e um jeito. Mas, pastor, eu já vi muita gente que não tem, assim, a voz do valor, não tem ritmo. Mas o Senhor disse que quem tiver fogo de vida que louve a Ele, não importa, né? Ele recebe, né? Existe. E a gente tem Mas é do que. jeito, Mas né? o irmão que sabe louvar, puxar, é bom, porque leva os irmãos a adorar o Senhor também. Por exemplo, esses cantores, eles passam pelo processo para poder fazer pessoas na perfeição. É, foi. E Não, filha. não quer dizer que aquele vai tratar só e Não, tá. Vamos Tá para vindo ele pra cá. tudo é Ah, pastor, eu acho que essa é muito Tá ruim. me dando é som. Porque eu acho que o louvor com lágrima, Agora era pastor. calor. Eu acho que esse aqui é até o coração do Aquele é Senhor. né? aperfeiçoado só para ver. Você é. Acho que eu- Alguém for gravar se ele não tiver agora, não vai querer não. Então tem que ser sempre. Eu quando eu vou ouvir louvor, eu escolho aquele louvor bente, que eu gosto daquele louvor bente. Deixa eu já Aí aquela senhorinha louvando aquele louvor da árvore cristã, chega aqui dali, chega, parece que a pessoa vai. Maravilha. Eu acho muito demais. Eu também acho. Eu Aquele queria. de 40, né? De 1940, é bonito, aqueles, né? Eles se consagravam, iam para o monte, jejuavam, sente a presença de Deus um deles do outro, né? Vamos estudar 1 Coríntios 10. Mas você sabe, viu? Exemplo da história de Israel. Primeiro Coríntios 10, né? É que é. Irmão, é diferente. Eu e o irmão Gelson, a gente perguntando no grupo. Quem respondeu foi o irmão Valério, o irmão Gelson. E a gente não sabia o que era. Quanto tempo a gente não se conhece, não sabia o que o irmão falava. Ele sai na quarta-feira, eu estudo. Também não sei, foi lá agora, só agora. Já foi na O quarta-feira. pastor deu quarta-feira, o pastor. Giovanni. O pastor Jovem deu quarta-feira. Foi. Agora mudou ou é só hoje, pastor? Não, o pastor dá um no dia e o Jovem dá no Pode outro. ouvir na terça, pode dar terça, não sabe nem qual. Ah, entendi É a agora. doutrina na carnaúba. Aí o pastor Giovanni não podia essa semana estar presente. Né? Dar o Aí falou comigo, beleza. Está resolvendo o negócio lá no Jerusalém. Aí virei e o dono está vendendo prédio. Aí tá brigando para poder organizar um local para visitar os trabalhos. Aí tem um irmão que tem lá
pertinho de lá. Não vou falar numa esquina de gente tão bom assim, mas esse é o lugar mesmo, até no irmão. Então nós vamos ficar de pé e veremos falar. Lei, depois a gente senta-se e vamos comentar. Eu capítulo 10. E primeiro aos Coríntios. Tem por título exemplo da história e do momento. Ora e momento. Não quero que ignorei que os nossos pais tiveram todos levados da vida. Todos passaram pelo agora estamos cada um aí um versículo. Gelson, meu segundo, a irmã Sandra. E todos foram batizados em Moisés, no mar. O meu Três. Não, eu vou mandar comprar 2 para mim e para ela. Mas é muito mal. Como assim? Não entendendo. E aqui? Ah, entendi. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. É o 3. É o capítulo 10. Foi? Ah, Agora sim, ela tô tá dizendo, lendo, eu perguntei. todos lendo e ela olhando. O 10. Pois é, eu tava achando. Agora o 3, certo? E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Amém? Agora. Não é. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Eu vou ler. Agora é o 5. Eu sim. A Deus veio você, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram mostrados no deserto. Essas coisas foram feitas em seguro, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não pois fazeis, pois idólatras foram alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para rogar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram no dia 23 mil. Vai, E não tememos a Cristo como alguns deles também tentaram, E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cura está em pé, olhe que não cai. Amém. Agora vamos para o 3 todos juntos. Não vejo sobre vós tentação, senão humano, Mas Senhor é Deus, que não deixará tentação que podeis antes com a tentação, dará também o escape para que as possais suportar. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Hoje, a gente vive pela graça, não mais pela lei, né? Mas o apóstolo São Paulo,
trouxe à igreja de Corinto uma história muito interessante. A vida do povo judeu, né? O hebreu, povo que Deus tirou do Egito usando Moisés para libertar. A Bíblia diz que Moisés era um legislador. Quando Deus levantou para tirar o povo do Egito e conduzir para o deserto, para estar na presença do Senhor. E, com certeza, na presença do Senhor se aprende muita coisa, né? E hoje nós vamos comentar um pouco sobre essa passagem. A gente conhece a história, conhecemos a Bíblia em parte, né? A gente leu a Bíblia, às vezes, quando tem história que eu estou lendo e me desperta. Eu já li, mas é como se eu não tivesse passado por aquela passagem. Eu sempre, na vida da gente, a palavra de Deus ela é renovada. Todo dia, né? Renovada. A Bíblia vai perder esse sabor. Por exemplo, quando Jesus voltava a buscar a igreja, então quantas pessoas que tiveram o privilégio de conhecer a Deus, assistir o culto, ouvir um louvor, até decorou o louvor, mas não creu. Aí vem o arrebatamento, onde vai procurar as igrejas, procurar os pastores para confessar a Jesus. A Bíblia, vão encontrar a Bíblia, mas não tem mais o sabor, porque o Espírito Santo é levado à igreja e agora aí não será nada. Então, no primeiro versículo, quem leu foi eu, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. O apóstolo Paulo, ele diz aos irmãos, não quero que ignoreis, mas procurar entender que nossos pais todos tiveram passar debaixo da nuvem e pelo mar. Ele estava querendo dizer que nós devemos crer na sua palavra, né? Era difícil para o povo passar, ter a proteção primeiro da nuvem, para servir durante o dia de sombra para proteger o povo, durante a noite uma coluna de fogo para iluminar o povo. Era difícil para o povo era. Mas para Deus isso é possível, né? Então Deus se manifestou na época passada, no meio do seu povo, com grandes sinais. E nossos pais tiveram o privilégio de ver este milagre. Deus se manifestar durante o dia numa coluna de nuvem para guiar o povo e a noite numa coluna de fogo para iluminar. E ele diz que todos passaram pelo mar. Ele foi um grande milagre. Quando isso aconteceu na época, todos que tomaram conhecimento ficaram pasmados. O povo hebreu, os filhos de Israel, não é à toa que a Bíblia diz que do outro lado Miriam dançou, quer dizer, pular de alegria, que nem criança. Criança não tem 3, 4, 5 anos, não alegria, pula, né? Assim está Miriam. A expressão não diz que ela correu e pulou, mas diz que dançou de alegria. E vendo uma imensidão de mar, travessido do mar vermelho. O mar existe onda. Quem consiga atravessar nadando,
como daqui, Suécio, vamos que vá. É perigoso, né? No mar principalmente. Aquela onda vai, termina a pessoa matando afogada. E Deus, quando Moisés vê na frente o mar, de um lado e outro montanha, e atrás o exército de Faraó, Moisés ficou apavorado. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Que tens nas mãos? Toca nas águas. Cajado, tocou, foi dado um cajado com um pastor, com um legislador, com um guia do povo, uma responsabilidade para fazer a vontade do Senhor, para apacentar, né? E ali ele tocou nas águas, tocou, as águas se abriram. Milagre, não foi mágica, milagre. E quando isso aconteceu, Israel ficou apavorado. Meu Deus! E começa a andar. Quando esperar passar a água sugar a terra, a lama, a terra não. A água tornou uma muralha e começaram a andar em terra seca. Milagre, glória. Caminharam. Quando foi já tarde da noite, Faraó com o seu exército cai na água também. Eles passam. Provável milagre de Deus. Entraram na estrada projetada, aberta pelo Senhor. Só que atravessar até o final só era permitido, só era privilégio para o povo de Deus. Israel passou, mas o povo que veio atrás, o Senhor mandou ele tocar nas águas. Ele tocou, as águas fechou. Então morreu o Faraó com seu exército, cavaleiros e carruagem, pereceram. E a água veio caminhando atrás dele. De manhãzinha era só carruagem quebrada, cavalo com o bucho inchado, daquele jeito, Faraó com o bucho inchado também. Tudo afogado. Faraó bebe muita água. Aí, irmãos, a gente vê um grande milagre. E o povo, durante muito tempo, ficaram temendo a Deus, porque viu que o Senhor operou o milagre. E hoje nós temos o privilégio de caminhar com Deus pela fé, né? Existem alguns estudiosos, eu vi isso num programa de TV, só que ele não é recorte. A Universal. A Universal é um trabalho, um blasfemo contra o Evangelho. Sabe o que os estudiosos diziam? Dizia que aquela passagem do Mar Vermelho, era uma água que tinha tempo que a água secava. Olha aí. Quer dizer, anulando o que a Bíblia está declarando. Já tem outro rapaz que estuda a Bíblia, ele disse que seria um milagre maior ainda se a água baixasse. Porque seria que os pessoal tinham caminhado por cima da água, porque a Bíblia diz claramente que os pés estavam secos. Mesmo baixo, então o milagre seria maior ainda. E maior ainda porque o faraó se afogou em casa. Verdade. Fogo no raso, né? Sim, ele disse assim, se você, ele debatendo com o rapaz que está aqui nessa história, ele disse, então quer dizer que ainda o milagre é maior do que quando as águas se fechou e não. Porque uma que o povo caminhou sobre as águas, e outra que o faraó morreu afogado em águas rasas. Entendeu? Aí ele disse, De maneira que foi milagre. aí que o milagre seria maior ainda. Aí, irmãos, existe também uma história dos estudiosos de heresia. Por exemplo, Davi com a pedra, uma funda, acertou na cabeça de Golias e Golias caiu. Eles fazem uma comparação de que a pedra não seria uma pedra normal como essa que temos aqui, uma pedra que era mais pesada
e que teria, na hora que jogou, pegar pressão e não tem nada a ver. A Bíblia diz que quando Davi pegou a pedra, começou a girar a funda, o Espírito de Deus se apoderou dele, ele sentiu de dentro dele. Então foi o Espírito de Deus. E a pedra foi pedra mesmo. Não é uma pedra pesada, uma pedra normal, uma pedra. Só que o que tem de heresia neste mundo, e vai surgir muito mais, não é fácil. É falando da Bíblia, tentando afogar a Bíblia, mergulhar a Bíblia, anular. A Deodina precisa apostar da fé, né? Quando virar espíritos enganadores. Ensinamento de demônio. Irmão Gelson, ele deu o segundo versículo. Irmão Gelson, o segundo versículo que você lesse, que nós te ajudaremos a andar neste versículo. E todos foram batizados em Moisés e na nuvens e no mar. O que nos traz esse versículo, pastor, que a autoridade era de Moisés, né, no momento? Isso. Porque ele foi batizado em Moisés, né? Batizado em Moisés, na nuvem e no mar. Né? A autoridade estava sobre Moisés, certo? Mas a representação estava na nuvem de Deus, a presença de Deus estava lá, né? E a passagem sobre o mar, né, significa uma submissão, né, das pessoas, né? As pessoas passaram lá por baixo e foram batizadas. De maneira que esta obra realizada foi tido por Deus como batismo, né? Houve uma convicção deles verem o milagre ali, né? Conheceram Moisés, que Moisés soltou o fogo, e que as águas se abriram, que houve nuvem que durante o dia estava para guiar, dando fogo para iluminar, de maneira que a Bíblia retrata isso como batismo. Foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Está apresentando eles aqui Na época, isso, na época, não falava de batismo do arrependimento ainda, não existia isso, né? Com muito tempo, João Batista veio ao mundo, aí Jesus nasce por 6 meses depois, de maneira que inicia-se o batismo do arrependimento ali. Existia para o povo hebreu, por exemplo, as crianças nasciam, levavam ao templo, isso já depois dos dias em que Deus pediu para que fosse passado, circuncidado, né, na lei de Deus. Deus pediu bem antes a Abraão. Toda criança comprada com teu dinheiro, nascida em tua casa, seja passado pela circuncisão. Então, Abraão não era circuncidado, mas ele creu em Deus, então Deus trouxe para o seu povo uma meta diferente do povo judeu, né? Tinha que ser circuncidado. E no dia de Moisés, já que o batismo da igreja não está vigorando, concretizado, porque o batismo do arrependimento significa nascer das águas, né? Nascer de novo. Também funcionar ou se concretizar nos dias de João Batista. Né? Antes, não. Portanto, o povo que saiu do Egito por Moisés, que estiveram com Moisés, eles passaram pelo mar, pela nuvem, de maneira que foi tido por Deus como batizado em Moisés, na nuvem e no mar. Eles ficaram convictos de que, na verdade, há um Deus sobre todas as coisas. Deus ligou Moisés, Deus fez ele passar pela nuvem, fez ele passar pelo mar. Deram a convicção de que Deus estava pelejando por eles. Não, empurrado sem juízo. E não Deus quer comentar mais.
muito bem explicado. Tá? Agora seja E todos comeram de uma mesma comida espiritual. É só essa palavrinha. É o 3. Essa palavrinha Todos comeram de uma mesma comida espiritual. pronto. Eu ignorei porque era só uma frasinha pequena. Mas era um versículo grande, alimentou todo mundo. Alimentou todo mundo, né? Foi como o senhor falou, né? Eles passaram o povo de Israel ali, viram os milagres que o Senhor fez. E não foi pouco, foi muito, né? Abriu o mar vermelho, foi a coluna de fogo à noite, durante o dia era a nuvem para que eles não se queimassem, né? E o maná que veio do céu, oh, glória. Foi. O povo desejava, Sandra, comer carne. Aí Deus olhou para a situação e disse assim, Moisés, até tem que puxar com os cabelos. Dor de cabeça. Meu Deus, porque Lá no Egito, as panelas cheias de carne. Processo para esse deserto para não matar a fome. isso. Pois é, ficar. Arão ficava medo, se tremendo de medo. A Bíblia não diz não, mas eu acredito que ele temia o povo. Quando assim, aquela parte que ele vai ter um confronto com o Coré. O Coré se levanta contra a descendência de. Ele não teve coragem, mesmo ele sendo já ungido, ele sendo separado, ele não teve a coragem de defender, né? Ele teve de ir até Moisés, já velho, para Moisés vir e defender a ele, né? Porque ele mesmo não tinha coragem. A gente vê em outras passagens, a gente vai encontrar lá na a covardia de Arão, temendo a população. A Moisés aí Moisés, quando o povo diz isso aflige Moisés. Tanto que ele até feriu a rocha, tanto o povo afligia ele. E o Senhor Deus vai, manda uma chuva de cordomilhos para o povo sair do monte. Meu, carne. E vai lá, dos filhos, bota voando, né? Mais fácil pegar, vai correr. Mas no dia do Senhor foi cordomilho. Cordomilho, avante. E o Senhor Deus disse a Moisés, diz o povo, que amanhã cedo levante-se e eu farei descer do céu e todo o povo colherá maná o suficiente para si. Eu falava, não seja ambicioso não, pegar muito não, porque aí desandar. Só que a gente pegava aquele que era suficiente, que dava para alimentar, vamos pegar muito, aquilo vamos pegar muito. Não tem grudão, não. Só que furecer e jogar fora. Como se quando pegasse além do limite, é como se não acreditasse que amanhã Deus ia mandar de novo. Não tinha confiança, né? Não tinha confiança. Aí revelava que era desobediente, não confiava em Deus. Todavia, o versículo que é o Senhor alimentou todos, dando maná do céu. E hoje o maná do céu para nós é a Bíblia, a palavra, né? A gente lê, a gente guarda a palavra e por ela somos santificados. Muito interessante, pastor, quando João Batista está prestes a ser decapitado, eu acho que naquele momento ele se sente angustiado, ele manda um dos seus discípulos e até Jesus perguntar se ele era o profeta que estava esperando, né? Se ele era a pessoa que estava esperando. E Jesus não afirma, ele manda dizer qual é a oração também. Olha, diz lá para ele o que está se acontecendo. Aí é que ele vem crer, não, mas nas ações que estão acontecendo, né? As pessoas sendo libertas, cego enxergando, coxo andando, mortos sendo ressuscitados, Deus multiplicando pães,
peixe, aí demônio sendo expulso. Não, ele não diz, vai lá e diz que eu sou, não. Vai lá e diz ele que está sendo Vejo feito. que Que está sendo feito. dizer o que vejo, né? É. Eles viram tudo isso, milagre. Não pode dizer o convite, né? É isso aí mesmo. A não ser isso. Eita glória! É de queda lá, vai qualquer foto, né? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Diga aí, Marcos. Todos beberam de uma mesma pedra espiritual que os seguia, né? Vamos lá, né? No deserto, ali existe mata, é só terra e barrigo, né? E o povo caminhar pelo deserto. E sem tomar água, haveria de morrer. E eu morri. Animal que travega no deserto, camelo, por exemplo, é um animal que bebe bastante água, se faz a memória, parece que é 130 litros. Bebe, é um reservatório dentro dele que aguenta água para caminhar pelo deserto cada dia, até quando encontrar beber de novo. Elefante também. Mas o ser humano ia perecer. Todavia, era um projeto de Deus. Então, o povo tinha que saciar a sede. E essa sede, para ser saciada, tem que ser um milagre. Então, tinha uma pedra que o seguia. E essa pedra seguia. Então, Moisés ia lá, falava a rocha, né? Tocava na rocha. Jorrava água. Não era como é que eu digo, magnetismo, ilusão. Era uma realidade. Quando tocar, a pedra jorrava como fosse fosse uma fonte. Era uma fonte, né? Uma luz que tem serra, que tem olho d'água, né? E debaixo da terra aqui existe rocha, pedra, montanha de pedra. Por exemplo, lá em casa, quando eu fui furar um poço, o rapaz pegava lá na realidade e olhava lá e rodeando assim, e ele ficava olhando. Se ele fazia esse impulso, né, para poder rodar. E segurando aqui, eu disse, que brincadeira Deus. Aí marcou lá o X lá, nos outros cantos também. Aí o PP me levou lá no local. Comigo não aconteceu nada. Eu não tinha como segurar. Eu segurei. Ele disse que minha energia não dava para poder operar com esse negócio. Só se for. Ele disse que dá bem aqui. Aí eles querem carrar 50 metros. Talvez se não achar, ele não carrar 10. Achar, né? Só que ele marcou lá. E antes de vir estudar, eu tinha tido um sonho. Olha, irmão, aquele canal corria água de noite. Eu sabia que a água ia faltar. E sem água, aquela região ali, esse negócio. Eu sonhei que ao pé da minha cisterna, eu saía fora, um jato d'água, voltando para explode isso. Foi o que aconteceu, né? Quando na água. Aí, lá já ele tá, mas deu certo para interditar o poço. O cara colocou lá pertinho da cisterna. Aí eu lembrei disso. Comigo não funciona não, esse negócio do metal, mas aí funcionei. Funciona. Começou a furar e descendo.
65 metros. 65 metros do vão. Ele lá embaixo, na rocha, tem água canalizada lá embaixo, presa. Aí na hora que rompe aqui, sobe. Aí vai lá para cima. Ei, pastor, sim, pastor, só funciona mesmo a visão do Senhor, né, pastor? É. Com respeito, detalhes também energia no vagão. Tem uma água de doce no final da Deu salão um pouquinho, mas é boa. É boa. É para cozinhar, para tomar banho, para é, o cheiro já foi bem. Mas quando está sentando, a gente foi bom para levar o salário, né? É. É. Aí sim, a gente vê ó, que Jesus, na época, se manifestou como se fosse uma pedra. E ainda seguiu o povo a pedra. Bolando na necessidade, a pedra estava lá. Eu acredito que a pedra, o povo não ia bolando essa pedra, não. A pedra seguia. Então, na necessidade, a pedra surgia e Moisés tocava na pedra. E jorrava água, saciava tudo. E hoje sacia sede para nós. A Bíblia está lá. Jesus está lá no poço de Jacó, buscando meio para evangelizar uma samaritana. Ele vai pedir água. Ela olha para ele assim, sendo que os judeus pedem água para beber, sendo meu samaritano, porque não havia comunhão dos judeus com os samaritanos. Considerado um povo pagão, um povo bem distante da convívio. Povo pagão, mundo, então. Tem um estudioso que diz que quando o povo de Israel saiu da Babilônia, lá eles se misturaram, né, amigos? Passaram a ter. O povo de Israel não poderia ter filho com outras nações, e nem poderia casar com outras nações. Mas quando o povo saiu da Babilônia, eles, quando foram para casa, dividiram. Os que não era puro, ia para a cidade lá? Não. Quando eles saíram de lá, ele ia para Samaria. Ele disse que aquele povo era filho deles, mas só que era um povo estranho. E os profetas dividiam na época. E por isso que eles amaldiçoavam a própria descendência, o próprio pecado deles. Porque eles eram pecado deles, tá entendendo? Porque não poderia ter casado com outras nações, então eles casaram, tiveram filho e tudo, e na hora de ir para Jerusalém, tiveram de separar o povo, os profetas separaram. E eles foram para Samaria e eles foram para Bolônia, e era perto, de lá eles amaldiçoaram. E Ezra, quando leu o livro sagrado, que viu esse negócio aí, ele colocou em ordem. É por isso que ela diz assim, meu pai Jacó, e em nenhum momento Jesus questiona ela, não. Ele diz assim, sim, é teu pai Jacó, mas porém eu sou o que dou a vida. Se tu me der esta água, eu voltaria a ter sede. Ela Mas tinha pode Jacó, beber da água que eu te der. Encher uma fonte de água viva, E se nós formos aqui, Jesus não questiona. E que havia uma necessidade de Jesus passar em Samaria, porque era descendente de Jacó. Aí a gente vê, irmão, que hoje para nós a palavra de Deus é água, né? Sacia sede. A gente lê, tem prazer de ler, tem prazer de viver, porque em nós dá uma fonte que jorra a vida eterna. Glória a Deus. E o interessante, pastor, que uma das passagens, pessoalmente, das passagens bíblicas que se refere à mulher, e no Novo primeiro é uma das passagens mais bonitas que tem. Porque ela absorveu aquela palavra de Cristo de tal forma, quando os companheiros de Jesus chegou, os apóstolos, chegou, ela foi embora. Mas ela foi para anunciar lá.
E esse pessoal, quando ela chega lá, né, pastor, ela declara: eu conheci um nome que revelou todos os meus pecados. Por acaso, falou toda a minha vida. Aí os pessoal se interessaram aí. Rapidamente foi gerado, porque jorrou, né, uma água viva dela. E Jesus teve que passar ali 3 dias, né? Agora é o 5, né? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maior parte desse povo, seu povo de Judá. Porque de maneira que era prostrada a maior parte pelo deserto. Não é porque Deus acabou o poder, porque Deus não tivesse poder para abençoar, não. Porque os demais viveram, né? E só porque Deus se irou contra eles. Eles fizeram o que era mal na presença do Senhor. Por exemplo, a murmuração é algo que Deus não se agrada. Eles começaram a murmurar. Uma delas foi aquilo que eu falei. Moisés, as panelas eram cheias de carne, os servos para matar nesse deserto. Isso era murmurar. E essas murmurações provocou a Deus a ignorância. De maneira que o Senhor entregou para ser destruído. Por exemplo, neste mundo, o pecado é algo que contamina, que corrompe. O cristão, somos santificados em Cristo. Todavia, o pecado a gente vai se isolando para que sejamos agradável a Deus e assim com isso estávamos em presença, né? Então, naquele tempo, o Senhor deixou prostrado pelo deserto e foi 20 e tantos mil ficaram prostrados pelo deserto. O interessante é bastante que Judas faz um esclarecimento bem grande sobre isso, né? Ele faz isso assim, ele faz até um confronto quando ele diz assim: por acaso, quando o povo pecaram, Deus não matou no deserto? Ele faz tipo uma confrontação à igreja de hoje. Ele diz assim: não vai pensando que porque Deus está ao invés de pela graça, você não vai deixar que morra, não. Porque estamos pela graça. Não vai pensando, não. Vamos pecar, né? Judas diz assim: e por acaso Deus não conduziu o povo de Israel ao deserto para nos provar, e aqueles que não creram pereceram? Ele chama de ímpio, o povo ímpio, que estava criando no meio do povo uma dissensões, ele estava criando contendas, estava criando o quê? No meio do povo, o povo não crê que aquilo era de Deus. Tiveram o mesmo privilégio de crer, né? Por ouvir os sinais, milagres, todavia não crer, tornaram-se ímpio que andaram em impiedade. Deixaram de amar a Deus para amar a si mesmo. E aí a ira de Deus foi destruída. Ele faz comparações com Sodoma e Gomorra, faz comparações com os anjos caídos, né, pastor? Ele diz assim: e aqueles que pediram a sua primazia, ele faz assim, do céu, pediram a sua primazia, assim, o que foi empurrado, jogado na terra, né? Que não seguraram a sua primazia. Ele fala assim: por acaso aqueles que estavam ao redor de Sodoma e Gomorra, 5 cidades vizinhas não pereceram por causa deles? Ele fala uma comparação bem séria. A palavra dizendo que nós temos que receber essa palavra, viver essa palavra. De toda forma, eu posso falar graça, não é graça, não é brincadeira. Até tem um momento que ele diz assim para Paulo, né? Pergunta: e por acaso está precisando pecar mais para abundar a graça de Deus? Isso. É verdade. E nós pecamos mais, Padre? É uma questão séria. E mas com você agora. Como você diz? E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mas também cobiçassem. Por exemplo, eles já tinham tudo, tinha Deus lá com eles, mas eles cobiçavam as coisas. Que a gente hoje vem aprender para não ser assim, né? Para cobiçar as coisas, porque não agrada a Deus.
Verdade. Vai. Verdade não. É a explicação minha também, não tem mais dois não. Tem hora que a palavra é bem curta, mas bem reta. Não tem mais dois não. O bispo Porque Deus né? tinha tudo, tinha maná, Deus era direto, Jesus era perto da cama aqui, né? Mesmo assim eles conquistavam coisas que não agradavam a Deus. Quando o Egito, né? Lá no deserto Desejavam. escaldante e não era uma gotazinha não era queimado, né? Que a luz estava protegendo direto. E aí Deuteronômio, o nosso sabe o que ocorreu com a sandália do morro lá no deserto? O povo andaram 40 anos. Isso não se desgastava não, né, pastor? É. A A roupa. sandália é boa, a roupa também é boa. A A roupa. mão do Senhor sobre isso. E o interessante é que a roupa não se desgastou, mas o povo sim se desgastou. É, o povo. a roupa permaneceu A roupa forte. não se estragou E o povo e nem a sandália não foi. Deus conservou. Porque no deserto não tinha como comprar roupa, né? Para todo mundo. Você investe, descalço, mas não podia, então Deus conservou Um mês, eles vestidos e calçados. Olha. Parece que é Deuteronômio, capítulo versículo 39. Capítulo. Deuteronômio. É o que tem? Deuteronômio, aí versículo 39, esse é o capítulo. É o capítulo 5, eu estou querendo que seja, eu quero tirar dúvida. Né? 5 o quê, pastor? 5,39, eu acredito que seja. Se não for, eu Não é falei. não, pastor? E é Deuteronômio 8, capítulo 4. Nunca se envelheceu a tua vestes. É, mesmo. Deuteronômio 8, 4, É. e mesmo. E nem se inchou o teu pé neste 40 anos. Louvado seja Deus, né? Um Deus maravilhoso. Capítulo 4. No capítulo 8, 4. O 8, Versículo 4. Foi isso. Vocês encontrou assim? Na minha mente não era capítulo 8, versículo 8. Não era. Aí vai ser agora. E o pé inchou, né? É 4, né? É, capítulo versículo 4. Pode escolher aqui. É isso mesmo assim? É esse mesmo versículo mesmo. Assim mesmo. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé 40 anos. Ou será que tem outra passagem parecida com isso aí? Sabia que tinha na minha mente gravado um negócio de volta. E 40 anos me fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato e o vosso pé. E aí é 8, 4. 4. E lá em 29,5 também. Final 5. Uma referência, né? É, mesmo sentido, Nesse né? sentido. Só que aí comenta mais, né? É. De maneira que compramos. Agora quem vai ler o versículo é o Valério. Valério, não, 7, né? versículo. Não pode fazer. Não desfaça. Como alguns deles,
está escrito. Povo assim levantou-se para orar. Nessa passagem aí, Moisés estava com 40 dias que estava no Monte Sinai para receber do Senhor a tábua do tabernáculo. E o povo estava no pé do monte, mas Arão, veja aí a covardia de Arão, sua fraqueza. O povo disseram assim: Arão, não sabemos o que aconteceu com Moisés. Nós queremos Deus que vá adiante de nós. Aí Moisés falou, Arão falou. Aí mandou colher a joia que eles tinham lá e derreteu e fez um bezerro fundido. Pronto, agora esse bezerro é o nosso Deus. Uma porrada, uma vaca inteira, um bezerro. Para ser Deus, um animal. Interessante, porque se a gente for olhar pela luz da Bíblia, né? Quantos anos Arão passou ali no Egito e ele não teve coragem de levantar um dedo para defender um, né? E a Bíblia nos fala que Moisés chega a ter uma capacidade de matar, de ferir e matar. Nunca me viu. O que me traz mais nessa passagem é que Deus, Moisés faz aquele tudo, Deus, como se Deus tivesse tudo ali. Ele vai para o deserto, atravessa o deserto e só, pastor. Sofre só no deserto, atravessa. Chega lá e poderia ter dito assim: Moisés é que era príncipe, pastor. Moisés era que vivia numa estatura alta, ele não pisava em pau, ele não cortava a palha, ele não precisava carregar peso, ele que tinha a estatura. Exatamente. Então ele passa o deserto, chega lá e não tem falta do Egito, ele casa lá com a mulher, tem filhos e vive uma vida. E ele não ia voltar para lá não, senão Deus tinha mandado ele isso. Viu? Isso é interessante que ele não teve falta do Egito, mesmo ele sendo um dos grandes lá, formado em tudo. E um povo que era escravo, que pisava em barro, que cortava tudo, carregava peso, era açoitado, viu? Que passou por tudo de ruim, sentiu falta da escravidão. E ele não sentiu falta do trono. Se nós vamos olhar, esse aqui é o que muitas vezes me deixa. E Deus é um. Aí nós perguntamos, por que Deus não chamou Arão? Por que Deus não chamou? Porque ele não tinha capacidade. Deus teve que chamar um que tinha essa coragem de fazer isso. Porque ele não tinha. E em certos pontos. E Moisés era pesado de língua. Ele quase gago, né? Eu acho que ele era gago mesmo. Esse amigo falou. Não sabia falar não, não sabia falar. Pesado de língua. Aí, eu como irei falar? Não sabia se expressar, não sabia falar. Ele sabia falar, ele sabia se expressar, não tinha língua para falar. Aí, o Senhor colocou